mostrar para vocês como que vários instrumentos do planejamento empresarial são fundamentais para que a gente possa potencializar o resultado das empresas. E isso só se faz possível quando o gestor conhece essas ferramentas e entendem como que ela funciona no todo. Primeiramente, eu quero começar com essa frase do Peter Drucker, que ele diz que gerenciar é substituir músculos por pensamentos, folclore e superstição por conhecimento, força por cooperação. E quando eu li essa frase do Peter Drucker, me fez lembrar ou me fez voltar no tempo. No início da minha carreira, eu era moleque ainda, e o meu primeiro diretor, ele sempre, quando ele me pedia alguma coisa, a primeira coisa que eu saía era correndo, tentando resolver para entregar rápido o que ele estava me pedindo. E eu, naquele afã de fazer, saía, com muita pressa, querendo resolver e trazer o resultado, a resposta, o relatório o mais rápido possível. E aí um dia ele me chamou e falou: Ronaldo, gosto muito de ver a sua atividade. Você gosta de, logo que eu peço alguma coisa, ou logo que a gente precisa de alguma coisa, você está pronto para fazer e quer fazer rápido. Mas tem uma coisa que eu quero que você observe. As suas pernas andam muito mais rápido do que a sua cabeça. E aí eu parei para refletir e falei: é isso mesmo. A gente precisa, para um bom planejamento empresarial, a gente precisa antes pensar, estruturar, planejar, para que a gente possa depois sair executando. Então, principalmente quando o Peter Drucker fala ali, substituir força por cooperação, tinha muitas coisas que eu saía fazendo e colocava a mão na massa para fazer e que eu poderia ter compartilhado, que eu poderia ter mais pessoas nessa equipe para que pudesse fazer mais rápido e melhor. E eu queria com força, eu queria fazer de qualquer forma e resolver. Então, esse foi o meu primeiro grande aprendizado lá no início da carreira com esse diretor, quando ele me desafiou a isso. Para de usar muitas pernas e usa um pouco mais a cabeça. Então, quando a gente fala no planejamento empresarial, a gente pode, então, destacar que o planejamento empresarial ele é necessário para todo e qualquer empreendimento. Não importa se pequeno, médio, grande, todos eles vão ter benefício quando se faz uma boa estruturação de um bom planejamento empresarial. Bom, e aí, quando a gente fala em planejamento, na maioria das vezes, a gente costuma pensar que planejamento é sobre o que eu vou fazer amanhã, sobre a relação daquilo que eu preciso entregar, período após período, ou realizar as atividades. Mas não é isso. Planejamento não é sobre a tomada de decisão no futuro. Planejamento é sobre o resultado que eu vou obter no futuro a partir da decisão que eu tomo hoje. Então, o que eu quero destacar aqui é que planejamento nada mais é do que decidir antecipadamente. E decidir antecipadamente, o que a gente está querendo fazer é o quê? Controlar o futuro e conseguir entregar aquilo que a gente quer ou chegar ao objetivo que a gente planejou. E aí, para que a gente possa controlar o futuro, eu preciso garantir que as decisões realmente ocorram, saiam do papel. E quando a gente fala nas decisões, eu quero aqui compartilhar com vocês os 3 níveis de decisões. No primeiro nível, a gente está olhando as decisões estratégicas. Nas decisões estratégicas, a gente está definindo, ou normalmente o comitê de planejamento estratégico vai estar definindo ali o que a empresa é, o que ela quer fazer e aonde ela quer chegar no futuro, no longo prazo, à luz da missão, visão, valores que a empresa quer desenhar. Então isso está lá em cima,
no comitê de planejamento estratégico, onde está o CEO, os diretores, onde está, né, toda a parte de gestão. Bom, aí a gente desce para o nível das decisões táticas. No nível das decisões táticas, então, eu preciso agora, que eu já sei o que eu quero fazer e entregar, eu preciso agora fazer a estruturação de todos os recursos da empresa para que eu possa obter um resultado, um melhor desempenho, para que eu possa otimizar esse desempenho. E quando eu falo na estruturação de todos os recursos, aqui muitas vezes a gente tem que efetivamente, como gestor, entender como fazer mais com menos. Ou dimensionar adequadamente os recursos para que eu possa cumprir os objetivos, entregar as metas com o menor esforço e o menor recurso possível. Porque a gente precisa otimizar os recursos e otimizar os resultados. E aí a gente desce para o nível operacional. Quando a gente chega no nível operacional, então, é onde que a gente coloca o modus operandi, onde que normalmente as médias e grandes empresas normalmente trabalham ali com os seus procedimentos operacionais padrão, para definir em cada função, em cada departamento, o que efetivamente tem que fazer no dia a dia para entregar os resultados. Bom, então, o que a gente, como gestor, precisa garantir? Independente se você está no nível lá das decisões estratégicas ou táticas, a gente precisa garantir que essas decisões efetivamente ocorram. E a gente precisa dar subsídio, principalmente ali na área operacional, no modo de fazer, fazendo exatamente isso que foi compartilhado aqui hoje, de um grande gestor que incentiva, né, para que as pessoas apliquem os seus conhecimentos e gerem mais resultados. Então, isto é fundamental. E aí, eu queria aqui apresentar para vocês os elementos relacionados aí ao planejamento empresarial. E aí, o primeiro elemento que eu queria conversar com vocês é sobre essa primeira caixinha, que é a base de dados de desempenho do passado. Quando a gente fala em base de dados de desempenho do passado, é fundamental que a empresa tenha, e se você observar, eu interliguei essa caixinha com o sistema de informação gerencial. Normalmente, as empresas têm o seu SAP, o seu TOTUS, o seu sistema de informação, que normalmente é a base de dados desse desempenho. E qual a importância disso? A importância dessa base de dados, porque essa base de dados conta a história da empresa, de onde ela veio e o que ela é hoje. Essa base de dados, ela tem que ser rica, e nela eu devo colocar não só as informações financeiras, mas todo e qualquer tipo de informação que possa gerar relatórios para tomada de decisão. Então, até nível de turnover, absenteísmo, tudo isso são indicadores que podem ser mensurados a partir de base de dados. Então, é fundamental que a empresa cuide dessa base de dados. Uma base de dados bem preparada, que tenha metodologia e seja consistente e confiável, é um poderoso instrumento para tomada de decisão, porque a partir dessa base de dados a gente consegue construir relatórios que podem nos ajudar na gestão. Já atendi empresas que cheguei na empresa, quando eu vi que ela tinha um sistema, no caso, era uma clínica, né, que popular, atendia as pessoas no Rio de Janeiro, e quando eu cheguei na clínica para ajudar eles lá na parte de controladoria estratégica da empresa, que eu vi que eles tinham um sistema, que é um sistema de gestão de clínicas, que é chamado de FIGO, eu falei, poxa, se eles têm o FIGO, eu tenho ali dentro do FIGO uma base de dados, que eu vou poder, a partir dessa base de dados, gerar tantos relatórios e tantas informações para tomada de decisão, que vai ser muito bacana. E qual não foi a minha surpresa
de olhar que eles estavam com uma Ferrari, que é o Figo, que é esse sistema, mas, porém, utilizando somente um décimo desse sistema. Eles usavam principalmente a questão do agendamento, da consulta, a anamnese dos pacientes e todo o histórico dos pacientes, mas toda a parte financeira desse sistema eles não usavam. Eles faziam anotações em caderno sobre a parte financeira. Então, sistema de informação é fundamental. Sistema é fundamental. Porém, o mais importante não é nem o sistema, são os dados. São os dados. Às vezes, pequenas e médias empresas que ainda não têm condição de obter um sistema informatizado, é fundamental que ela tenha pelo menos planilhinhas de Excel, onde ela faz esse lançamento dessas bases de dados, que aí sim, a partir desses Excel, dessa base de dados no Excel, a gente consegue gerar relatório. Agora, então, esse é o primeiro elemento importante do planejamento empresarial. A gente conhecer os dados da empresa. Bom, agora vem esse quadrante. Nesse quadrante aqui, se a gente olhar as caixinhas que estão aqui dentro, expectativas dos interesses internos, externos, riscos, forças, oportunidades, ameaças, missão, visão, objetivos, políticas, planos de médio e longo prazo, quando você olha para isso, a gente está falando de planejamento estratégico. Né? Planejamento estratégico vocês conhecem. Ele mostra quem eu sou, onde estou, onde eu quero chegar. E é exatamente isso. Este é o primeiro instrumento do planejamento empresarial. Então, o planejamento estratégico é uma das ferramentas do planejamento empresarial. Mas, é claro, quando eu vou lá no meu planejamento estratégico, desenho lá um balanço scorecard, desenho lá uma matriz SWOT para ver os planos de ação estratégica que eu preciso executar, eu preciso, então, interligar isso com um planejamento financeiro de curto prazo, que é conhecido como o orçamento. Então, pensa comigo, você como gestor do seu departamento, dependendo do porte da empresa que você trabalha, uma vez por ano, pelo menos, você tem que pensar no planejamento financeiro do seu departamento, no orçamento da empresa, que eles vão te exigir o quanto você precisa de recursos para entregar os seus objetivos. Então, a gente precisa entender que dentro do planejamento empresarial, 3 elementos são fundamentais. É o planejamento estratégico, desdobrado no orçamento, e que, a partir do orçamento preparado e aprovado pelo Conselho de Administração, ele começa, então, a ser realizado mensalmente. A partir da realização mensal do planejamento financeiro, conhecido como orçamento, entra a fase do controle orçamentário. No controle orçamentário, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os resultados obtidos do mês de janeiro, por exemplo, cruzar o orçado versus realizado, e aí eu começo a fazer uma coisa importante, que é o feedback estratégico dessa informação, desse resultado. Primeiro cruzamento, orçado versus realizado, para ver se eu gastei exatamente aquilo que estava orçado e se eu entreguei as metas e objetivos. Mas também vou cruzar esse resultado com as metas da estratégia, aonde eu vou olhar se o planejamento estratégico, se os planos estratégicos que estavam desenhados para esse ano orçamento realmente foi realizado e se atingiu os objetivos. Porque nessa análise, nesse feedback estratégico, a gente pode, de repente, até fazer um reposicionamento estratégico da empresa. Então, todo gestor participa de uma forma direta ou indireta desse planejamento empresarial. E esse gestor precisa ter essa visão do todo, desde a estratégia do nível mais alto até o nível operacional, entendendo que esse feedback estratégico ele é fundamental
para manter o alinhamento estratégico desenhado lá no planejamento. Falar em planejamento, então, a gente pode elencar pelo menos 9 vantagens. Vou passar aqui rápido para a gente não demorar, que tem coisas aqui que eu queria conversar com vocês. Falando em vantagens de planejamento, a gente poderia, primeiro, decisão antecipada. Planejar é decisão antecipada. Segundo, por ser uma decisão antecipada, eu consigo, então, coordenar as atividades. Coordenar todas as atividades que eu preciso realizar. Agora, quando a gente fala em planejamento, é fundamental que esse planejamento seja o quê? Participativo. E quando se fala num planejamento participativo, isso acaba gerando comprometimento de toda a equipe. Esse planejamento também acaba gerando transparência entre as áreas, melhora o entendimento mútuo, define as responsabilidades de cada departamento, de cada setor, nos ajuda a avaliar e destacar a eficiência, força a autoanálise periódica, momento de planejamento, momento rico, onde cada departamento vai se autoanalisar, e, por fim, permite a avaliação do progresso para a gente ver até onde nós estamos conseguindo caminhar e entregar resultados. Apesar das 9 vantagens que eu acabei de demonstrar aqui para vocês, nem tudo são flores, né? O planejamento também tem as suas limitações. E quando a gente fala, então, nas limitações, primeira limitação de todo e qualquer planejamento. E quando eu falo todo e qualquer planejamento, estou falando estratégico, financeiro, qualquer tipo de planejamento. Primeiro, baseia-se em estimativas. Gente, por melhor leitura de cenário, prática de fazer estimativas, ainda assim são estimativas. E hoje, como a gente sabe, da volatilidade do macroambiente, a gente sabe que aquilo que a gente planeja hoje, talvez 2, 3 meses à frente, eu preciso ir lá e ajustar, porque era uma estimativa diante de um cenário que se esperava. Pensa nas empresas que fizeram, nas empresas do Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, por exemplo, as empresas que fizeram o seu planejamento para esse ano. Chegou ali em janeiro, fevereiro, naquelas chuvas que tiveram, provavelmente tiveram que repensar todo esse planejamento. Então, por causa da primeira limitação, vem a segunda. O planejamento precisa estar adaptado às circunstâncias. E isto aqui demanda uma coisa muito importante, que eu vou falar um pouquinho mais à frente dentro da limitação. Então, é claro, se há uma volatilidade no macroambiente, o plano jamais deve engessar a gestão. O plano, ele deve mostrar a direção, deve mostrar o caminho, mas ele jamais deve ser um trilho. Trilho não. Trilho engessaria a gestão da empresa. Caminho, rota, direção é diferente. Então, por isso, eu preciso adaptar às circunstâncias. E aí vem uma coisa importante também, que um planejamento ele não é autoexecutável. Ele não se torna realidade do nada. O que depende? Aí vem a última limitação do planejamento, que eu costumo até brincar dizer o seguinte. Está aqui, o plano não deve tomar o lugar do gestor. E aí eu costumo brincar dizer o seguinte, o planejamento, apesar disso ser uma limitação do planejamento, do ponto de vista do gestor, isso é uma grande vantagem. Demonstra a dependência e a necessidade de toda e qualquer organização de ter gestores que sabem fazer planejamento e sabem executar esse planejamento. Que é aquele maestro, aquele que sabe dar entrada
correta para cada instrumento, que sabe falar, este é o momento que a gente precisa ir mais ligeiro, esse é o momento que a gente precisa ir mais devagar. Então, isso é uma limitação do ponto de vista do planejamento, porque o planejamento não é auto-executável, mas isso aqui demonstra aquilo que você está fazendo aqui, se preparando para ser esse gestor. O gestor que toda e qualquer organização necessita, depende dele para fazer o resultado acontecer. Então, esse é o momento em que você vai usar toda a sua capacidade de aprendizagem, de colocar em prática as ferramentas que você tem adquirido aqui, para que você se torne esse gestor indispensável a toda e qualquer organização. Porque não existe planejamento ideal que se auto-executa. Todo e qualquer planejamento vai precisar dessa ferramenta fundamental que é você, que são as pessoas, o gestor, a equipe. É fundamental.